Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Olá, boa noite. A Polícia Federal faz uma nova operação sobre fraudes envolvendo o Banco Master. Os alvos são os ex-diretores e o presidente do Fundo de Previdência do Estado do Rio. Daniel Vorcaro diz à PF que conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a venda do Master ao BRB. E Ibanez nega a negociação. A Procuradoria-Geral da República arquiva um pedido para afastar o ministro Dias Toffoli do caso Master. Um levantamento revela que o Supremo Tribunal Federal pagou 128 diárias para seguranças apoiarem autoridades da corte no Paraná. Em uma região onde fica um resort que já pertenceu a dois irmãos de Dias Toffoli. O hotel teve como sócio o fundo de investimentos ligado à empresa REAG, investigada no caso Master. Um professor suspeito de abusar de mais de 240 crianças e adolescentes é preso no Piauí. Estados Unidos, Ucrânia e Rússia se reúnem pela primeira vez em busca de finalizar a guerra, que já dura quase 4 anos. O Jornal Mundial começa agora. A Polícia Federal realizou hoje uma nova operação para investigar suspeitas de fraudes ligadas ao Banco Master. Os alvos de buscas foram o diretor-presidente e 2 ex-diretores do Rio Previdência. O Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado do Rio investiu quase R$1 bilhão no Banco Master. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro nesta sexta-feira na Operação Barco de Papel, que investiga suspeitas de irregularidades em aplicações financeiras do Rio Previdência no Banco Master. Foram cumpridos 4 mandados autorizados pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio, na sede da autarquia e em endereços ligados aos principais alvos da investigação. Entre eles estão o presidente do Rio Previdência, Davis Marco Antunes, além dos ex-diretores de investimentos, Euchério Lenner Rodrigues e Pedro Pinheiro Guerra Leal. A PF apura operações entre novembro de 2023 e julho de 2024 que resultaram na aplicação de cerca de 970 milhões em títulos do banco privado, levantando suspeitas de crimes como gestão fraudulenta e desvio de recursos previdenciários. As investigações continuam e os materiais apreendidos estão sendo analisados pela corporação. O Rio Previdência informou que os investimentos seguiram a legislação e que uma decisão judicial garante a retenção de cerca de 970 milhões de reais para proteger o patrimônio previdenciário. Segundo a autarquia, os valores estão sendo recuperados por meio de empréstimos consignados, o investimento deve ser quitado em até 2 anos e não há impacto no pagamento de servidores, aposentados e pensionistas. Em depoimento à Polícia Federal, Daniel Vorcaro afirmou que conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a proposta de venda do Banco Master ao Banco Regional de Brasília, controlado pelo governo do estado. Ibanez confirmou que se encontrou com o banqueiro, mas negou que tenha tratado da venda. O negócio foi barrado pelo Banco Central. Daniel Vorcaro disse que os encontros aconteceram em mais de uma ocasião, inclusive na casa dele e na residência do governador, e que o tema foi abordado de forma institucional. O depoimento faz parte do inquérito que apura suspeitas de irregularidades nas transações entre o BRB e o Banco Master, investigadas tanto pela PF como pelo Supremo Tribunal Federal. Procurado pela imprensa, o governador Ibanez Rocha confirmou que teve encontros sociais com Vorcaro, incluindo jantar e reuniões, mas negou ter discutido qualquer assunto relacionado à venda do banco ou à operação entre BRB e Master. Ele chegou a dizer que entrou mudo e saiu calado dessas conversas e que o único erro teria sido confiar no então presidente do BRB, que conduzia as negociações. A divulgação do depoimento também motivou reações políticas. Partidos de oposição no Distrito Federal anunciaram pedidos de impeachment contra o governador, argumentando que sua menção no caso pode configurar crime de responsabilidade. O caso segue sob investigação,
com análise de documentos e depoimentos tanto na PF quanto no STF. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, decidiu arquivar uma representação que pediu o afastamento do ministro Dias Toffoli da investigação do Banco Master. Ontem, uma reportagem do jornal O Globo revelou que o Supremo pagou diárias para seguranças apoiarem autoridades da corte no Paraná, em uma região onde fica um resort que já pertenceu a 2 irmãos de Dias Toffoli. O hotel teve como sócio um fundo de investimentos ligado à empresa Reag, investigada no caso Master. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, arquivou a representação que pedia o afastamento do ministro Dias Toffoli da investigação do Banco Master. A denúncia apresentada por deputados do Novo e do PL alegava possíveis impedimentos ou suspeição do ministro. Em novembro de 2025, Toffoli viajou para a final da Libertadores, em Lima, no mesmo voo particular de um advogado que defende um diretor do Banco Master. A PGR ainda analisa outro pedido de afastamento, feito pelo senador Eduardo Girão, do Novo. Nesta quinta-feira 22, uma reportagem do jornal O Globo mostrou que o STF pagou diárias para seguranças que acompanharam autoridades da corte no Paraná, em uma região onde há um resort que pertence a 2 irmãos de Toffoli. O hotel teve como sócio um fundo de investimentos ligados à Reag, investigado no caso Master. Em 2021, os irmãos de Toffoli venderam parte das cotas do resort por meio da Maridit, por mais de 3 milhões. O comprador foi o fundo Arwen, controlado pela Reag, a administradora de investimentos ligada ao Banco Master. O fundo e a família Toffoli permaneceram como sócios até 2025. A família vendeu sua participação em fevereiro e o fundo saiu em julho. Segundo o Banco Central, a Reag e o Banco Master montaram um esquema de operações combinadas para movimentar dinheiro entre fundos previamente organizados. Em agosto de 2025, a Reag foi alvo de busca e apreensão em uma operação contra o crime organizado, ligada a um esquema de lavagem de dinheiro do PCC, chamada, abre aspas, carbono oculto, fecha aspas. O inquérito foi encaminhado ao STF por determinação do ministro, após pedido da defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Desde que assumiu o caso, Toffoli decretou sigilo absoluto, marcou a cariação entre Vorcaro e um diretor do Banco Central, criticou a PF e escolheu peritos da corporação para analisar o material apreendido. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli, concentrou as ações no caso do Banco Master após puxar para sua relatoria, em dezembro de 2025, todas as investigações do tema em todas as instâncias da Justiça. Desde então, medidas tomadas por Toffoli no caso Master, consideradas incomuns, geraram críticas no mundo político e jurídico. Além disso, nos últimos dias, foi revelado que fundos ligados ao Banco Master compraram as participações de irmãos do ministro em um resort na cidade de Ribeirão Claro, no Paraná. A transação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmada pela TV Globo. O resort em questão se chama Taiaiá. José Carlos e José Eugênio, irmãos de Toffoli, foram sócios no empreendimento entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2025. Eles adquiriram suas cotas no Taiaiá por meio da Marid Participações, uma empresa dos irmãos que foi registrada na Receita Federal com um capital social de R$ 150. Os negócios foram feitos com as empresas Taiaiá e DGEP Empreendimentos, ambas integrantes da estrutura do resort e ambas fundadas pelo primo de Toffoli, Mário Humberto Degani. Na Junta Comercial do Paraná, consta apenas que houve a compra das cotas no Taiaiá. Não consta o valor que os irmãos de Toffoli pagaram. Em um dos casos, a aquisição de cotas da DGEP. O registro na junta informa que a operação se deu por compensação de crédito detido por ela, Marid Participações, contra a sociedade do resort. Ou seja, é como se o resort tivesse, na ocasião, créditos com a Marid, que foram compensados por meio da participação no empreendimento. A Reag é uma operadora de fundos investigados no caso Master.
As autoridades suspeitam que ela e o Banco Master montaram um esquema de operações combinadas que circularam dinheiro entre fundos previamente organizados para dar lucro artificialmente. Em agosto do ano passado, a RIAG também foi alvo de busca e apreensão em uma mega operação a carbono oculto contra o crime organizado que mirou o esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa PCC. A RIAG usou um fundo chamado Arlim para comprar dos irmãos de Toffoli participação na Tayaya e na DGEP. O fundo Arlim não é investigado pela Carbono Oculto e também não é citado nas investigações sobre o Banco Master. Segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, ao todo, o fundo Arlim investiu 20 milhões de reais na Tayaya e na DGEP Empreendimentos. A Arlim comprou parte das cotas dos irmãos de Toffoli no resort em setembro de 2021. Nesse negócio, o fundo Arlim pagou mais de 3 milhões de reais por metade das participações dos irmãos nas empresas. Como o valor que os irmãos pagaram em suas participações não consta nos documentos da junta comercial, não é possível saber se eles obtiveram lucro. Em nota, José Eugênio Dias Toffoli, administrador da Marit, declarou que a empresa com sede em Marília não integra atualmente o Grupo Tayaya, sediado em Ribeirão Claro, no Paraná, que a participação anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de 2 operações sucessivas, sendo a primeira a venda da parte da participação ao Fundo Arlim em 27 de setembro de 2021. E que a segunda foi a alienação do saldo à empresa PHD Road em 21 de fevereiro de 2025. Afirmou também que todos os atos e informações financeiras da Marit estão devidamente declaradas à Receita Federal do Brasil, conforme exigido pela legislação. Nós não tivemos retorno dos outros citados na reportagem. Ontem à noite, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, afirmou em uma nota oficial que eventuais vícios ou irregularidades em investigação de fraudes financeiras serão examinadas com rigor pelo colegiado da Corte. Sem mencionar diretamente o Banco Master, Fachin defendeu a atuação do tribunal e ressaltou que o processo deve seguir o rito legal, garantindo que a supervisão judicial do relator, ministro Dias Toffoli, ocorre dentro das normas constitucionais. O presidente também reagiu a pressões externas, declarando que o Supremo não vai se curvar a ameaças ou intimidações. Ele defendeu a autonomia técnica do Banco Central e dos órgãos de investigação, reforçando que críticas são legítimas, mas que tentativas de desmoralizar o tribunal atacam a própria democracia. A nota conclui que o STF vai manter a pedagogia de prudência diante de qualquer tentativa de ingerência indevida. O governo teve no ano passado a maior arrecadação de impostos desde o começo da série histórica da Receita. Foram 2 trilhões e 900 bilhões de reais, um aumento de 3,65% na comparação com o ano anterior. Segundo a Receita, uma série de fatores explica esse resultado. Entre eles, o aumento do imposto sobre operações financeiras, a tributação de fundos de investimento de alta renda, a taxação de compras internacionais e o aquecimento da economia. O ministro Alexandre de Moraes negou hoje os pedidos do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e do general da reserva Mário Fernandes para exercerem atividades ligadas às Forças Armadas enquanto cumprem pena. Segundo Moraes, a medida é incompatível com a gravidade dos crimes pelos quais ambos foram condenados no processo que apura a tentativa de golpe de Estado. O ministro determinou que sejam apresentadas outras opções de trabalho preferencialmente administrativas, sem vínculo com atividades militares. Veja a seguir, Estados Unidos, Ucrânia e Rússia se reúnem pela primeira vez em busca de finalizar a guerra. A prisão de um professor no Piauí suspeito de abusar de mais de 240 crianças. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor.
e vereador Dinho do Frango para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. Um professor da rede pública de ensino do Maranhão foi preso no Piauí, suspeito de ter abusado sexualmente de 244 crianças e adolescentes. Um professor da rede pública de ensino do Maranhão foi preso suspeito de ter abusado sexualmente de 244 crianças e adolescentes. De acordo com a Polícia Civil do Maranhão, os crimes aconteceram entre 2023 e 2025 na cidade de Tuntum, no interior do Piauí, a quase 280 quilômetros da capital, São Luís, onde o agressor trabalhava na rede municipal de educação. Ainda conforme a Polícia Civil, o homem de 51 anos, cuja identidade e a escola não foram reveladas para preservar a identidade das vítimas, é identificado há quase um ano. Em maio de 2025, ele chegou a ser preso preventivamente, mas a Justiça concedeu liberdade provisória ao suspeito. De acordo com as informações da imprensa local, o professor começou a ser investigado depois que 2 alunas contaram aos pais que ele teria praticado atos libidinosos com elas. Não há denúncias de estupro. Os pais das 2 vítimas, que têm menos de 14 anos, denunciaram o caso à polícia, que identificou centenas de outras crianças e adolescentes que também foram abusadas pelo homem. A prefeitura exonerou o agressor em setembro do ano passado. Ele foi preso na manhã da última quarta-feira na cidade de União, no Piauí. As investigações tramitam em segredo de justiça. Estados Unidos, Ucrânia e Rússia iniciaram hoje a primeira reunião trilateral para negociar o fim da guerra na Ucrânia, que está prestes a completar 4 anos. A cúpula em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, vai até amanhã. Os negociadores da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos encerraram nesta sexta-feira a primeira sessão de conversações de paz em Abu Dhabi. O término foi confirmado pela presidência ucraniana em uma mensagem a jornalistas sem muitos detalhes. As conversações na capital dos Emirados Árabes Unidos vão continuar no sábado. Na rede social X, o negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, afirmou que a reunião se concentrou nos parâmetros para pôr fim à guerra da Rússia e no processo para avançar em direção a uma paz digna e duradoura. Essas conversas marcam as primeiras negociações diretas conhecidas entre Moscou e Kiev sobre o plano proposto pelos Estados Unidos para acabar com 4 anos de guerra. Um dos pontos conflitosos é o destino dos territórios do leste da Ucrânia, já que a Rússia exige que Kiev retire suas forças da região de Donbass. A reunião em Abu Dhabi ocorre um dia após 2 encontros de alto nível para discutir uma saída para o conflito. Em Davos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reuniu-se com seu par americano Donald Trump. Posteriormente, em Moscou, o presidente Vladimir Putin manteve um encontro com os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner. O presidente americano Donald Trump anunciou que os Estados Unidos garantiram acesso total e permanente da Groenlândia para fins de defesa. A chefe de política externa da União Europeia afirmou que o bloco ainda não teve acesso a nenhum acordo sobre o uso militar da ilha da Dinamarca pelos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país garantiu acesso total e permanente à Groenlândia para fins de defesa. Segundo o republicano, o acordo permite que o país instale o sistema de mísseis Domo de Ouro no território, sem custos ou prazos definidos.
Trump ainda destacou que a localização é vital, pois permite neutralizar ameaças que cruzam o Ártico antes que atinjam o continente americano. A estratégia envolve a renegociação de um tratado histórico com a Dinamarca para ampliar a presença militar na ilha. Fontes da OTAN indicam que o novo pacto pode permitir a construção de bases em áreas tratadas como território soberano dos Estados Unidos. Para a Casa Branca, o controle total da Groenlândia é o passo definitivo para criar um escudo de defesa considerado infalível contra adversários estrangeiros e ameaças desconhecidas. A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que o bloco ainda não teve acesso a nenhum acordo sobre o uso militar da Groenlândia pelos Estados Unidos. Em entrevista a Bloomberg, Kallas contradisse as declarações de Donald Trump, ressaltando que qualquer preocupação com a segurança no Ártico deve ser tratada via OTAN e não de forma unilateral. Kallas reforçou a soberania da ilha e o direito de autodeterminação de sua população, que mantém o desejo de seguir vinculado à Dinamarca e à União Europeia. Enquanto Trump detalha planos para instalar escudo antimísseis na região, a diplomata europeia adverte que os Estados Unidos não podem intervir no território sem respeitar a governança local e as fronteiras soberanas do continente. O presidente da China e do Brasil conversaram hoje por telefone. Xi Jinping pediu a Lula que os dois países defendam o papel central da ONU em meio aos ataques de Donald Trump. O presidente chinês Xi Jinping telefonou para Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira, pedindo que ambos os países defendam o papel central da ONU na comunidade internacional. A conversa ocorreu um dia depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inaugurou seu Conselho de Paz em Davos. A entidade é destinada a resolver conflitos globais e gerou preocupações de que possa rivalizar com o sistema das Nações Unidas. China e Brasil foram convidados a participar do novo grupo, mas nenhum dos líderes confirmou presença. Sem mencionar o conselho de Trump, Xi disse a Lula durante a ligação que, na atual conjuntura internacional tumultuada, seus países são forças construtivas para a manutenção da paz e da estabilidade mundial. Os detalhes foram divulgados pela emissora estatal CCTV. Xi disse ainda que os dois devem se manter firmes do lado certo da história e defender conjuntamente o papel central das Nações Unidas e a justiça e equidade internacionais. Durante sua recente participação no Fórum Econômico Mundial na Suíça, Trump esclareceu que o Conselho de Paz vai trabalhar em colaboração com a ONU, embora, uma vez concluído, será capaz de fazer praticamente tudo o que seus membros desejarem. Com a ratificação travada no Parlamento Europeu, a Comissão Europeia não descarta a aplicação provisória do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que vários líderes europeus querem que o acordo com o Mercosul seja aplicado quanto antes. A alemã acrescentou que ainda não há uma decisão sobre a questão da aplicação provisória, segundo von der Leyen, defendida por alguns dos 27 Estados-membros do bloco. A líder europeia lembrou que a aplicação do acordo somente será possível após ao menos um dos países do Mercosul aprovar formalmente o pacto e afirmou: "Estaremos prontos quando eles estiverem." Antônio Costa, presidente do Conselho Europeu, defendeu a implementação provisória do acordo, a qual, segundo ele, a maioria dos Estados-membros é favorável. Um novo desafio foi imposto ao acordo comercial na quarta-feira, com o Parlamento Europeu recorrendo ao Tribunal de Justiça do bloco para verificar a legalidade do documento, o que suspende por 1 ano e meio o processo de ratificação. A Comissão Europeia, no entanto, tem o direito de aplicar provisoriamente o pacto com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Alemanha apoia firmemente uma aplicação rápida, assim como a Espanha, mas a França se opõe devido à preocupação do seu setor agrícola. Um porta-voz do governo francês disse que se von der Leyen chegar a impor uma implementação provisória, isso constituiria uma forma de violação democrática. A seguir, celebridades de todo o mundo comparecem ao funeral do estilista italiano Valentino. E a libertação de 3 araras canindé no Rio de Janeiro após mais de 200 anos. Jornal Mundial é patrocinado por
Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatesse, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Os corpos de todos os 10 passageiros do avião que caiu na Indonésia no fim de semana foram encontrados. Equipes de resgate concluíram a recuperação dos restos mortais de todas as 10 pessoas a bordo de um pequeno avião que caiu em uma montanha da Indonésia no último fim de semana. Autoridades locais encontraram os últimos 2 corpos nesta sexta-feira. O turbohélice da Indonesian Air Transport, fretado pelo Ministério da Pesca, transportava 7 tripulantes e 3 funcionários quando perdeu contato com um controle de tráfego aéreo no sábado. O trabalho de resgate, feito nas encostas íngremes do Monte Bulu Saraung, ilha central de Sulawesi, foi dificultado pelo terreno acidentado e pelas más condições climáticas. A caixa preta do avião foi localizada na quarta-feira e pode esclarecer as causas do acidente, que ocorreu pouco antes do pouso programado da aeronave na cidade de Makassar. Os destroços do avião, incluindo a fuselagem, partes da cauda e janelas, foram encontrados no domingo, perto do topo da montanha. Celebridades de todo o mundo compareceram ao funeral do estilista italiano Valentino, que morreu na segunda-feira. As criações de Valentino Garavani marcaram a moda por quase 50 anos. Celebridades de todo o mundo, entre elas Anne Hathaway e Donatella Versace, compareceram nesta sexta-feira ao velório do lendário estilista italiano Valentino em Roma. Algumas pessoas usaram acessórios vermelhos, a cor emblemática do criador. A Basílica de Santa Maria dos Anjos e Mártires foi decorada com coroas de rosas brancas e diante do altar havia uma grande foto do estilista, que morreu na segunda-feira aos 93 anos. Em sua longa carreira, Valentino vestiu algumas das mulheres mais elegantes do mundo, de Elizabeth Taylor e Jack Kennedy à princesa Diana, passando por Julia Roberts. Também compareceram nomes como o estilista Tom Ford, o diretor criativo da Valentino, Alessandro Michele, a editora de moda Anna Wintour e Giancarlo Giametti, que foi companheiro de Valentino. O estilista morreu em sua casa em Roma e seu caixão foi velado na quarta e na quinta-feira em sua fundação, no centro da cidade. O italiano Valentino Garavani foi um dos mais importantes estilistas da alta costura de sua época. Após mais de 200 anos longe dos céus do Rio de Janeiro, 3 araras canindés foram soltas no Parque Nacional da Tijuca. As aves passaram por um período de reabilitação. 3 araras canindés foram soltas no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. A ação é parte de um programa de reintrodução que busca apoiar a restauração ecológica da Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do Brasil. Essa reintrodução é muito importante não só para as araras que vão ser soltas, como também para o Parque Nacional da Tijuca e para a cidade do Rio de Janeiro como um todo. As aves, batizadas de Fernanda, Fátima e Sueli, chegaram ao local em junho de 2025, vindas do Parque Três Pescadores, no estado de São Paulo, e passaram por um processo de aclimatação e adaptação de 7 meses antes de serem soltas. Bom, e agora que as araras estão soltas, começa toda essa nova fase do nosso trabalho, de monitorar intensamente elas. Nossa equipe agora está em campo o tempo inteiro. Essas araras, elas estão marcadas, mas a gente também está muito empolgado para ver as araras através do olhar dos moradores do Rio de Janeiro. A iniciativa é liderada pela organização Refauna, com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e outros parceiros. Durante o período de preparação, as araras seguiram um programa de treinamento gradual para fortalecer a musculatura e aprimorar as habilidades de voo, aprenderam a evitar a presença humana e adaptaram sua dieta para reconhecer frutos nativos da floresta. Que lindas, de volta à natureza. É verdade. O Jornal Mundial encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, até amanhã.
Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.